Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará, a nossa segunda aula. A gente vai dar uma olhada, vamos continuar o nosso conteúdo sobre as mudanças, permanências do Ceará, né? Vamos apontar algumas coisas. Eu vou dar uma continuidade, vou trazer para vocês um pouco da história do Ceará, né? De uma maneira mais resumida, para a gente ir aprofundando mais no decorrer das aulas, certo? Então, vamos aqui iniciar a nossa aula 2, Ceará, uma história em construção. Vamos aqui continuar. E a primeira coisa que nós vamos saber é um pouco mais da história do Ceará. São alguns pontos importantes, tá? Então prestem bem atenção. Olha aqui. A história do Ceará tem início com a criação da Capitania Ceará, doada em 1535 a Antônio Cardoso de Barros. Então, vocês notem aqui que a capitania já se chamava Ceará, né? Mas é Ceará escrito de maneira diferente, ó. S-I, desculpa, S-I. Era assim que se chamava a capitania. Tia, o que é capitania? Há muitos anos atrás, na época em que o Brasil ainda era dominado por Portugal, o Brasil ele era dividido em capitanias. O que é capitanias? Eram faixas, eram regiões, né, do Brasil. Era como se fosse, como hoje a gente tem a divisão de estados. Antigamente a gente tinha divisão em capitanias, tá? Bem antigamente mesmo. A gente chamava de capitanias, tá? Era como era dividido o Brasil. Era dividido em vários pedaços, que era chamado de capitanias, e cada capitania tinha o seu nome. A capitania, que é onde hoje é o Ceará, se chamava Capitania Ceará, né? Ela foi doada a esse senhor aqui, Antônio Cardoso de Barros, certo? Olha aqui. Em 1603, uma expedição comandada pelo açoriano Pero Coelho de Souza chegou na região e, juntamente com o grupo, veio também um rapaz de 17 anos, Martins Soares Moreno, considerado o verdadeiro fundador do Ceará. Então, em 1603, houve uma expedição. O que é a expedição? É quando alguns barcos de algum lugar, como por exemplo Portugal, pegava alguns barcos e fazia uma expedição, né? Ele pegava alguns barcos, colocava algumas pessoas, tinha um comandante e eles iam até determinado local, ou para comprar, ou para vender, ou para colonizar. Enfim, essa ida até os lugares, né, com essa frota de barcos, era chamado de expedição. Então, foi feita uma expedição para vir para cá, para onde hoje é o nosso Ceará, né? Que na época era a capitania do Ceará. E essa expedição chegou e trouxe com ela esse rapaz chamado Martins Soares Moreno, tá? Era um rapaz de 17 anos. Ele foi considerado o fundador do Ceará. Mas você vai dizer, agora vamos entender por que ele é considerado o fundador do Ceará. Martim, ele era um conhecedor da língua e dos costumes indígenas. Mantinha amizade fraternal com os nativos, o que lhe valeu fundamental apoio para derrotar os franceses e holandeses que também pretendiam colonizar a região. Então, o que aconteceu? Ele compreendia a língua indígena. Aqui, né, onde hoje é o Ceará, existiam muitos índios. E ele, por conhecer a língua indígena e os costumes, ele fez amizade com esses indígenas, né? Ele fez amizade com esses índios. E essa amizade foi o que fez com que ele derrotasse os franceses e os holandeses, que eram povos que estavam tentando dominar, estavam tentando tomar essa terra para eles, né? E Martins, ele defendeu essas terras dos franceses e dos holandeses com a ajuda dos índios, certo? A partir daí a gente consegue ver uma importância desse rapaz, né, do Martins Soares, para o Ceará. É por isso que ele é considerado o fundador, né? Em 1619, depois de muitas lutas contra invasores estrangeiros, naufrágios e prisões, Soares Moreno recebe o título de senhor da capitania do Ceará, lá se fixando por muitos anos. Então, ele é considerado o fundador do Ceará, e agora vocês conseguem entender por quê, né? Ele enfrentou muitas batalhas para defender essa região, para que ninguém invadisse. Ele enfrentou e venceu.
muitas delas, né? Por conta disso, ele recebeu esse título de senhor da capitania do Ceará, né? Ou seja, ele virou dono dessa capitania. E ele se fixou por muitos anos como senhor dessa capitania. E depois de muitos anos, né, ele lá como senhor, foi que o Ceará mudou o nome, né, deixou de ser Ceará com esse I, passou a ser como a gente conhece hoje, deixou de ter o nome de capitania e virou um estado, né? Mas isso foi com o decorrer do tempo, aos poucos, e foi por conta desse rapaz chamado Martim Soares Moreno, certo? Aqui, ó, tem algumas outras informações. O Ceará foi invadido 2 vezes, em 1637 e 1649, pelos holandeses, certo? Em meados do século XVII, foram se formando as vilas, certo? Aqui na região, né, onde hoje é o Ceará, não tinha praticamente nada, né? Tinha muitas aldeias indígenas, então não era um lugar com povoados. Depois de um tempo, a partir do século XVII, foi que começaram a se formar vilas, né? Algumas casinhas, enfim, mas que lembravam mais cidades, né? Como a gente conhece. Claro que não era nada perto do que a gente tem hoje, obviamente, né? Mas já era uma mudança muito grande para o que tinha na época. Em 1823, Dom Pedro elevou a vila à condição de província e com a proclamação da República tornou-se o atual estado do Ceará. Então, como eu falei para vocês, com o tempo o Ceará deixou de ser capitania e passou a ser estado. Então, muitas coisas foram acontecendo. Desde esse período aqui, em 1819, quando o Martim Soares virou o senhor da capitania, o Ceará só foi se tornar um estado em 1823, né? Então, assim, muitos anos. Na verdade, ele só foi se tornar estado em 1889, desculpa. Em 1823, ele se tornou província. Desculpa, gente. Em 1823, ele se tornou província. Foi em 1888 que ele se tornou estado. Então, assim, olha a distância de tempo, né? Então, tudo aconteceu bem devagar, bem lentamente, mas tudo deu início com Martim Soares Moreno, que foi esse rapaz que lutou, né, para preservar, lutou para garantir que ninguém invadisse ou colonizasse aqui o estado, né, mesmo que tenha, como a gente viu aqui, tenha sido invadido, né, algumas vezes por outros povos, mas Martim sempre lutou para defender a terra, para defender a capitania de Ceará. Aqui tem outra informação bem importante. A primeira província brasileira a libertar os escravos em 1884. O Ceará foi o primeiro a libertar os escravos no Brasil, certo? Entendeu? De todas as províncias do Brasil, a primeira a libertar os escravos foi o Ceará, em 1884. É uma informação bem importante. Deixa eu sair do meio aqui. Olha, as mudanças no Ceará. Com a posse das terras cearenses, deu-se a criação das primeiras vilas, né? Como eu disse, né? Foram se criando vilas, alguns povoados. As cidades começam a surgir quando parte da população passa a viver de outras atividades, como artesanato, comércio, e deixam de praticar atividades do campo, agricultura e pecuária. Então, a construção das cidades, ela se dá muito pelo tipo de trabalho que é feito por essas pessoas, né? Quando as pessoas deixaram de plantar e criar animais, gado, galinha, enfim, eles passaram a fazer outras coisas, como por exemplo, a gente tem dizendo aqui o artesanato e o comércio, né? Que é o que? Comprar e vender coisas. Quando foram criando esses outros tipos de atividade econômica, as pessoas tiveram a necessidade de construir vilarejos, alguma coisa mais próxima ali daquele comércio, né? Para ficar mais fácil de ir até lá e comprar, né? Para ser mais acessível para elas. Com isso, essas casas se formando uma perto da outra, ficou mais parecido com o que a gente conhece como cidade, né? O que acontece é que, com o decorrer do tempo, essas cidades foram evoluindo, né? Foram se desenvolvendo. Olha aqui,
O Estado começou a se desenvolver na segunda metade do século XIX, com a chegada da navegação a vapor, das estradas de ferro, da iluminação a gás e do telefone. Então, assim, quando foi chegando tudo isso aqui que era novo, era uma tecnologia, navegação a vapor, estradas de ferro, que nada mais é do que os trilhos, né, onde passam os trens, iluminação e telefone, foi que a cidade começou a se desenvolver, começou a aparecer mais ainda com o que a gente conhece hoje, né, como as cidades, aquela coisa urbana. Aqui está falando um pouco da urbanização. A urbanização se deu de forma concentrada em Fortaleza, por razões bastante conhecidas, como a sua condição de capital e por ser um centro comercial. Com isso, em meados do século XIX, a cidade de Fortaleza se tornou 100% urbana. Olha aqui. No caso aqui, o que ele está dizendo? Todo o Ceará ele se desenvolveu, todas as cidades se desenvolveram, né? Só que a questão da urbanização, né, que é trazer todos esses elementos urbanos, como estradas, prédios, enfim, é uma coisa que se concentra em Fortaleza, tá? De todas as cidades do Ceará, Fortaleza é a única cidade, né, que é mais urbanizada. Agora a gente está tendo outra, se eu não me engano, Eusébio também é 100% urbanizada, eu não tenho certeza. Mas tem algumas outras cidades que estão se desenvolvendo, mas elas se desenvolveram no ritmo mais lento. O Fortaleza, ela é totalmente urbana desde no meio ali do século XIX, né? E por que ela ficou, por que se concentrou aqui? Aí tá dando dois motivos. Tanto por ela ser a capital do Ceará, né? Era importante que a capital fosse mais desenvolvida, claro, como porque é aqui que se concentra o centro comercial, ou seja, tudo que é comércio está aqui, comércio, indústrias, enfim, tudo está aqui, né? A maior parte está aqui. Então, foi como eu falei no momento da criação das vilas, as vilas foram criadas porque as pessoas queriam estar mais perto de onde tinha um comércio, né? E aí todo mundo queria estar mais perto porque era mais acessível. Aí foram construindo casas e construindo mais casas e mais casas e mais casas, até que foi virando uma cidade, né? E essa cidade foi se desenvolvendo, chegou iluminação, chegou trem, chegou estradas, enfim. E aí no caso de Fortaleza, ela tinha um centro comercial muito forte, muito grande. Então todo mundo queria morar perto, né? Então muitas casas foram criadas e com o tempo ela foi se desenvolvendo até virar totalmente urbana, certo? Vamos aqui. As permanências no Ceará. As cidades onde se concentrou a agricultura e a pecuária não teve tanto desenvolvimento urbano, contribuindo para a preservação das construções antigas. Então aqui, do mesmo jeito que eu falei para vocês que Fortaleza se desenvolveu muito rápido e virou 100% urbana, ao contrário, existem outras cidades aqui no Ceará que não se desenvolveram tanto, né? E um dos motivos pelo qual elas não se desenvolveram tanto urbanamente é por conta do tipo de atividade desenvolvida aqui, né? Desenvolvida nessas regiões, no caso. Que a gente está falando aqui da agricultura e da pecuária, né? São as principais. Por quê? É importante estar na zona rural para poder praticar a agricultura e a pecuária. Não tem como você praticar agricultura, eu estou falando de uma maneira grande, eu não estou falando só de plantar alguma coisa no seu quintal, mas eu estou falando de plantações, grandes plantações. Não dá para fazer isso na zona urbana, não tem como, né? Então esse tipo de atividade só se desenvolve na zona rural. Por conta disso, tem essa preservação do local, né? As pessoas não urbanizam aquele lugar, não constroem estradas, não constroem coisas, elementos urbanos naquele local. E com isso acabam preservando. Só que assim, claro que tem alguns elementos construídos pelo homem, né? Nessas cidadezinhas, como a gente está vendo aqui 2 exemplos de igreja, capela, que são elementos construídos pelo homem. Mas essas construções, né, por conta do desenvolvimento lento das cidades, ela acaba que não é modernizada, né? Em Fortaleza a gente tem muita coisa que foi modernizada, que tinha um aspecto diferente, né? Que a aparência era diferente antigamente e que foi modificado para ficar mais moderno, para acompanhar o tempo.
Já nessas cidadezinhas pequenas não tem muito isso, né? O desenvolvimento é mais lento, então acaba que essas construções aqui, elas são preservadas, né? Do mesmo jeito que a gente está vendo aqui hoje, ó, essas imagens aqui são atuais, como essa daqui é a igreja matriz em Pentecostes, ela era desse mesmo jeito há muito, muito tempo atrás, né? Não sei se com a mesma cor, mas pelo menos da aparência, né? O formato e tudo era exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa aqui com essa capela matriz de Nossa Senhora da Conceição, que é em Sobral, né? Ela também, o formato dela, as formas, a estrutura, é exatamente do mesmo jeito que antigamente, né? Que foi preservada. Bom, gente, chegamos ao fim. E mais uma vez aqui lembrando sobre a importância de fazer as atividades, tá? Essa semana são atividades de folha. Todas as atividades devem buscar, seus pais devem buscar e pegar as atividades na quarta-feira, na escola, tá bom? Então não esqueçam e não deixem de fazer as atividades, é muito, muito, muito importante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam se cuidando e fazendo as atividades direitinho, tá bom? Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Beijos. Tchau.